E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Coríntios. Olha que palavra linda, maravilhosa essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o verso 1 e o 2. Às vezes até pessoas que não são cristãs, ou que não são cristãos, conhecem essa palavra, né? Já tenham ouvido falar alguma coisa dessa palavra, que é uma palavra muito universal. Vamos lá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Eu estou continuando lendo porque é muito tremendo esse texto. Não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, não mais folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade e as três, mas a maior destas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade, que também é comparada com o amor, né? A caridade também está mesmo ligado ao mesmo sentido aqui da palavra amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria. Então você vê aqui 1 Coríntios 13, né? Paulo sendo muito claro. Você tem que amar. Você tem que ter amor. O princípio é o amor, né? O amor, ele é uma das principais características de Jesus e do Evangelho de Jesus, né? E Paulo está dizendo, se não tiver amor, você pode falar em línguas, pregar, profetizar, você pode fazer um monte de coisa. Se não tiver amor, nada adianta. Então é uma virtude que todos nós temos que ter. Caridade. Ter amor. Ser paciente. Tudo suporta, tudo espera, crê, sabe? Não aceita a injustiça, mas ama a verdade. Tudo isso ligado ao amor. O amor verdadeiro, o amor genuíno. Entende? O amor sem troca. Sem dizer que eu te amo porque você tem que me amar, ou eu te amo porque eu espero alguma coisa de você. Não, não. A caridade simplesmente é em realizar, em fazê-la sem esperar troca. Só aguardando a expectativa que vem de Deus e não dos homens. Caridade na natureza dela sendo implantada em nós, amando, tendo compaixão, empatia, sem esperar alguma coisa em troca, mas fazendo isso porque entendeu que o nosso Deus é um Deus de amor, porque entendeu que Cristo nos amou primeiro e nós reproduzimos isso para Deus e para o próximo.
Nós temos que ter caridade. Essa palavra é uma palavra tremenda, porque Paulo está dizendo que você pode ter muita coisa, você pode falar em línguas, você pode ter ministério, você pode ajudar os pobres, você pode, ter tanta coisa nessa terra, mas se não tiver o amor, de nada adianta. De nada adiantaria. Tem que ter a caridade, tem que ter o amor, a gente só não consegue ter muito bem, a gente só não consegue entender muito bem a interpretação do que é o amor. Porque hoje as pessoas interpretam o amor de várias formas, né? As pessoas hoje interpretam o amor que amar é você concordar com tudo que a pessoa fala, amar é você massagear o ego dela, amar é você bajular o tempo inteiro, amar é você estar o tempo todo ao lado daquela pessoa, mostrando o quanto ela é importante para você. As pessoas identificam amor dessa forma, sem confronto, sem desagradar, sem se afastar, sempre estando presente. As pessoas identificam somente essa forma de amor. Algumas características ela pode até lembrar do que é o amor, só que outras você vai perceber que não tem nada a ver com o amor verdadeiro. Não existe a hipótese de você amar realmente alguém, amar literalmente como um amor genuíno e não discordar dessa pessoa. Por que não existe essa hipótese de não discordar dessa pessoa? Porque quem ama protege, quem ama cuida, quem ama gera segurança. E muitas das vezes a opinião do outro vai ser uma opinião contrária, errada. E ele vai precisar, e a pessoa que ama vai precisar mostrar o caminho para que haja proteção, para que haja segurança. Um exemplo básico: você ama o seu filho, você tem de repente um filho ou 2 filhos, e você não deixa o filho fazer tudo aquilo que ele quer. Você não concorda com tudo que teu filho quer, né? Às vezes seu filho só quer comer 4 horas da tarde, mas levanta 9 horas da manhã, ou então ele só quer brincar. Se você concordar com tudo que ele quer, com todos os desejos, com toda a satisfação que ele quer no momento, você vai simplesmente mostrar que você não ama. Porque se você ama, você vai cuidar de todas as áreas dele, seja essa área física, emocional, espiritual. Entende? Então muitas das vezes amar é dizer não, amar é discordar, amar é confrontar. Eu estou pregando para alguém aqui de repente que é um pai, uma mãe, e muitas das vezes sabe que precisa disciplinar um filho, confrontar um filho, ou confrontar alguém que ama, mas sabe que precisa fazer isso para que ele aprenda da melhor maneira possível. Aprenda às vezes com um pai e com uma mãe, não com a vida, não apanhando da vida e não sofrendo da vida, mas aprenda com alguém que sofreu e está dando uma lição para que você não sofra, né? Ou para que o filho não sofra. Entende? Então isso é realmente o amor. Jesus, o próprio Deus, nos ama. E nos ama tanto que expressa sempre a verdade para nós. Mas ele não passa a mão na nossa cabeça, ele não massageia o nosso ego e não ausenta a nossa vida de aflições. Ele não ausenta a nossa vida de dor, de sofrimento. A gente passa por tudo isso. Eu acho interessante na frase de Jesus, quando ele, antes de orar, antes de chegar ao Calvário, Jesus vai orar pelos seus discípulos, antes de chegar ao Getsemane, e ele fala: Pai, eu não peço que tire os discípulos do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Eu acho interessante essa oração de Jesus, porque Jesus não está pedindo o próprio Pai para tirar os discípulos do sofrimento. Tira do mundo, livra eles do mundo. Não, mas livra do mal. Não tira do mundo, mas livra do mal. O que significa isso? Olha, eles podem até viver no mundo, deixa no mundo, mas dá livramento no meio da adversidade. Isso é evangelho. Isso é o Cristo que nos ama, que às vezes não tira a dificuldade, mas nos dá força no meio dela. Não tira as dificuldades, mas nos dá livramento dentro dela. É dentro das dificuldades que nós conhecemos o Deus que cura, o Deus que faz milagre, o Deus de provisão, o Deus que salva. Olha que coisa linda. É dentro do deserto que nós conhecemos o poder de Deus. Esse é o amor verdadeiro de um Cristo que se preocupa comigo e sempre quer ver o meu crescimento, a minha maturidade, a minha evolução espiritual, emocional, física. Consegue perceber isso? Consegue entender isso? Entender a importância do amor.
Ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse todos os dons da Bíblia, ministério, se eu não tiver amor, nada seria. Esse amor não pode ser só com palavras, esse amor tem que ser com atitudes, tem que ser com comportamento, porque a fé sem obra ela é morta. Não adianta você só dizer que ama e não ter expressão de amar. Não adianta só você dizer que ama e não ter comportamento de amor. Tem que ter atitude, tem que ter posicionamento, tem que ter comportamento. Sabe? É isso que você precisa ter. Você precisa amar. E amar com atitudes, com decisão de amar. Essa é uma das primeiras características que Deus revelou para o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Foi o amor de Deus que fez Deus entregar o seu único Filho. Um amor verdadeiro. Que possamos buscar o amor nesse dia. E entender também que o amor não é concordar com tudo e nem massagear o ego de ninguém. O amor é falar a verdade. O amor é mostrar o caminho. O amor é trazer para perto. O amor é ser sincero, ser verdadeiro. E muitas das vezes isso até vai machucar. Mas quem ama de verdade nunca vai deixar de falar aquilo que é certo por causa do amor. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco. Nós queremos viver essa palavra, queremos caridade nas nossas ações, queremos amar o próximo como a nós mesmos, queremos viver o amor de verdade. Que o Senhor nos ensine e venha nos dar essa instrução nesse dia. Eu abençoo a vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo, que ela tenha um dia espetacular na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que tem muitas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta e compartilha para um amigo, para um colega, para um parente, manda para todo mundo para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Se você entende que pregar a palavra na internet é relevante e precisa ter isso todos os dias, nos ajude com essa obra aqui na internet. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na tua alma. De nada adianta falar a língua dos anjos, a língua dos homens, ter dom de profecia, ter ministério, ter um monte de coisa se não tiver caridade. Tem que ter amor. É preciso ter amor, porque Cristo nos ama. E assim como Ele nos ama, nós também amamos o próximo e aqueles também que precisam. Devemos viver a caridade, não só com palavra, mas com atitudes. Deus te abençoe. Até amanhã.